Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito para nós. Obrigado por tudo que o Senhor é. O Senhor é bom, misericordioso, e a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, meu Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pelo teu cuidado. Senhor, nós não somos dignos, Pai. Nós não merecemos nada. Nós não temos direito de exigir nada do Senhor, porque tudo que nos restava era a condenação. Mas o Senhor veio a este mundo, o Senhor provou que realmente é o Messias, e o Senhor se entregou ali na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, e o Senhor nos ama até o fim. E o Senhor disse que estaria conosco até o último dia, na consumação dos séculos. Senhor Jesus, eu não tenho palavras para te agradecer por esta tão grande salvação. Eu não tenho palavras para te agradecer pelo teu perdão. Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia eu fui encontrado por ti. Um dia eu fui salvo, liberto, transformado. E eu creio que um dia estarei contigo por toda a eternidade. Jesus, eu te glorifico, Senhor, porque eu não tenho nada de bom para te oferecer. Jesus, o meu coração muitas vezes é mau, muitas vezes está cheio de pecados, mas Senhor, eu te louvo porque a cada dia o Senhor tem me tornado uma pessoa melhor, mais parecido contigo. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua graça, o teu favor. Eu te louvo, Senhor, porque tu és bom, tu és misericordioso, tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque a tua presença está aqui no nosso meio. Eu quero te pedir em favor deste irmão e desta irmã que tem orado diariamente comigo. Eu não os conheço pessoalmente, Senhor, mas eu te peço, Senhor, derrama do teu amor, do teu favor, da tua graça. Pai, cuida das necessidades dessa pessoa, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos. O Senhor já sabia tudo sobre nós. Antes que a palavra nos chegue à língua, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Por isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos hoje, Pai, a vida deste irmão e desta irmã. Cuida, Senhor, traga, Senhor, solução para os problemas. Essa pessoa muitas vezes perde a fé, fica angustiada, porque não sabe como resolver os conflitos, os problemas do dia a dia. Ó Senhor, eu te peço, muda o nosso coração, muda o nosso interior, porque se nós estivermos em paz, temos muito mais condições de resolver problemas e conflitos. E Senhor, eu te peço, nos ajude a enxergar as pessoas assim como o Senhor vê elas. Que a gente não venha julgar as pessoas ou as situações pela aparência, mas que a gente venha buscar conhecer a essência. Que a gente não venha ter preconceito, orgulho, mas que a gente seja humilde e sinceros, Pai. Não queremos mais julgar os outros, Pai, por aquilo que vemos, mas queremos ter o olhar de Jesus. Ó Senhor Jesus, nós queremos amar as pessoas, Pai. Não queremos ter esse olhar condenatório, esse olhar de julgamento, mas queremos amar a todos, Pai. Queremos buscar viver em paz com todos, se possível. Precisamos de Ti, Senhor. Derrama da Tua graça, Senhor, sobre nós. A mesma graça que estava sobre Ti lá na cruz do Calvário, que fez com que o Senhor perdoasse os seus inimigos. Senhor, queremos perdoar todos aqueles que um dia desejaram mal contra nós. Dá-nos um coração leve, um coração puro e abençoador e perdoador. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para começarmos o nosso momento de oração de hoje, eu quero ler com você um versículo apenas no livro de 1 Samuel, capítulo 16, em que o Senhor mostra ao profeta que, assim como Deus, nós devemos olhar para as pessoas além das aparências. Olha o que está escrito: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. No contexto desse versículo aqui, irmãos, Deus estava falando para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como vocês, eu vejo o coração, vocês veem somente as aparências. E lembrando que o profeta Samuel estava na casa de Davi, ele foi chamado para o Senhor para ungir o futuro rei de Israel. Só que quando ele chegou naquele lugar, os irmãos de Davi eram muito mais bonitos, capacitados, muito mais fortes, e com certeza Samuel pensou que era algum deles. Mas aí Deus falou com Samuel: eu não vejo como você vê, eu vejo o coração, você vê somente a aparência, e nenhum desses homens será o futuro rei de Israel.
eu escolhi outra pessoa. Foi então que o profeta Samuel perguntou se havia mais alguém naquela casa. E o pai de Davi disse: tem o meu filho Davi que está apacentando as ovelhas, ele não está aqui. E então o profeta Samuel mandou chamá-lo. E quando Davi chegou, Deus confirmou no coração de Samuel: ele seria o futuro rei de Israel. Irmãos, o interessante é que quem olhava para Davi naquela época com certeza pensava: Deus deve ter errado o endereço, Deus deve ter errado a pessoa, porque Davi não tem a mínima condição de ser rei um dia. E da mesma forma, irmãos, Deus olha para nós e Ele enxerga todo o nosso potencial. Ele enxerga quem nós podemos nos tornar ao estarmos unidos com Cristo. Por isso, não olhe mais as suas limitações, não olhe mais para os seus fracassos, as suas limitações. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou. Amém? Esta é a promessa do Senhor. Irmãos, falando aqui sobre a aparência, nós vivemos em um mundo onde quase tudo que se publica nas redes sociais parece perfeito, sem nenhum tipo de defeito ou problema, não é verdade? E aí fica muito fácil nós nos deixarmos levar pelas aparências. E sem perceber, muitas das nossas opiniões que temos sobre as pessoas são baseadas na primeira impressão, na roupa que a pessoa está usando, no trabalho dela, ou até mesmo no jeito que ela anda ou conversa. Acontece, irmãos, que esse tipo de julgamento precipitado pode levar a muitos mal-entendidos, além de nos impedir de ver a verdadeira essência daquela pessoa que nós estamos julgando. E eu não sei se você sabe, mas isso é um pré-conceito. É um conceito que você tem daquela pessoa, mesmo sem conhecê-la. Irmãos, é por isso que o mundo está do jeito que está. Você olha as pessoas nas redes sociais e você pensa que a vida delas é perfeita. Você pensa que tudo está correndo bem, que a família do outro é muito melhor, e aí você olha para a sua própria realidade e você se julga, e você pensa que você não tem valor, e você não imagina que a outra pessoa que posta uma foto sorrindo, uma foto super bem, super feliz, ganhando dinheiro, às vezes está endividada, às vezes está com problema no casamento, às vezes está com depressão. Você não sabe, porque na internet você pode ser quem você quiser. E eu me lembro uma vez que uma pessoa veio até o meu encontro. Essa pessoa era de outra cidade, tudo porque ela queria saber se realmente aquilo que eu pregava na internet eu também vivia na realidade. Irmãos, graças a Deus eu pude mostrar para aquela pessoa que o meu coração é o mesmo. Aqui eu não estou passando uma imagem de fachada, não. Tudo que eu falo para vocês é aquilo que eu estou vivendo. E é por isso que muitas vezes eu conto para vocês aqui não somente as minhas vitórias, mas também as minhas fraquezas, as minhas derrotas, os momentos difíceis que eu passo, porque eu quero te mostrar o tempo todo que eu não sou diferente de você. Se Deus me abençoa, se Deus tem um chamado na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Amém? E assim como nós julgamos as pessoas nas redes sociais, no nosso trabalho, olhando somente a aparência, muitas vezes nós também podemos julgar errado através do comportamento da pessoa. Quem nunca aqui olhou uma pessoa que fez algo errado e logo a gente já julga aquela pessoa como se não fosse cristã, como se estivesse totalmente em desobediência, mas a gente não tem ideia do que aquela pessoa está passando. Talvez a pessoa está agindo daquela maneira por motivos que só ela conhece. E é por isso, irmãos, que devemos ter todo cuidado ao julgar as pessoas. Hoje nós temos o péssimo hábito de difamar as pessoas, falar mal delas nas redes sociais, gravar vídeos trazendo críticas pesadas às outras pessoas, a ministérios. Devemos ter cuidado, tá bom? Eu não estou dizendo aqui que não podemos julgar os outros, mas sempre quando você for julgar, lembre-se, você também tem pecados, você também tem falhas. E quando você for julgar, julgue as atitudes e não as pessoas, tá ok? Porque uma falha não define um caráter, mas é o que a pessoa faz a partir daquela falha que vai fazer toda a diferença. Por isso, meus irmãos, devemos sempre acreditar no ser humano, acreditar que ele pode levantar, dar a volta por cima, e quando você faz isso, você está demonstrando graça. Assim como Deus acredita em nós e está sempre nos incentivando a nos tornarmos pessoas melhores, você também pode ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas. Amém? Então tenha muito discernimento para você não cair nas armadilhas, para você não difamar alguém sem saber o que está por trás disso. E eu costumo dizer que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão para ser. As pessoas não tomam atitudes por acaso, sempre tem algo por trás. Tem muitas pessoas que tiveram uma infância difícil
Muitas pessoas foram abusadas, foram menosprezadas, foram abandonadas e hoje elas tomam atitudes que refletem essas feridas do passado. Então preste muita atenção nisso, ok? Irmãos, se vocês estão entendendo esta palavra, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: Deus conhece o meu coração. Glória a Deus. E eu quero só contar um exemplo aqui de uma pessoa na Bíblia que julgou precipitadamente e depois percebeu que estava totalmente errado. Este homem era chamado de Natanael. A Bíblia conta que ele era um homem muito inteligente, ele estudava as Escrituras e ele estava aguardando o Messias prometido do Senhor. E um dia o seu amigo Filipe chega para ele e diz: olha, você não vai acreditar, aquele homem que Deus havia prometido através de Moisés, dos outros profetas, ele está aqui na terra, ele é chamado de Jesus de Nazaré, ele é filho de José. E aí, irmãos, sabe qual foi a reação de Natanael? Ele fez uma simples pergunta, mas muito preconceituosa. Olha só o que está escrito em João capítulo 1, o versículo 46. Olha a pergunta que ele fez: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha isso, irmãos. Natanael tinha um preconceito contra Nazaré, que era uma pequena vila da Galileia, que era vista com muito desprezo pelos judeus mais religiosos. Eu não sei se você sabe, mas Nazaré foi mencionada no Antigo Testamento como o lugar de onde o Messias viria, de onde o Salvador viria. E além disso, Nazaré era uma cidade muito pobre, era insignificante. E é por isso que Natanael não conseguia imaginar que o Salvador da humanidade poderia vir de um lugar tão humilde e desprezado. E quando Natanael disse: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Naquele momento, seu amigo Filipe não tentou argumentar com ele, mas ele simplesmente disse: vem e vê. Ou seja, Filipe estava convidando Natanael para conhecer Jesus pessoalmente, a ver o Senhor com seus próprios olhos. E Natanael aceitou o convite e foi ao encontro de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele teve uma grande surpresa. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, ele disse que aquele homem era um verdadeiro israelita, em quem não tinha falsidade. Ou seja, Jesus elogiou a sinceridade e a honestidade de Natanael, reconhecendo qualidades nele de um verdadeiro filho de Deus. E aí naquele momento Natanael ficou impressionado e perguntou de onde aquele homem o conhecia. E foi então que Jesus respondeu para ele em João capítulo 1, o versículo 48. Olha o que Jesus disse: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Glória a Deus. Irmãos, perceba que nesse momento Jesus revelou a Natanael que Jesus tinha um conhecimento sobrenatural sobre a vida dele. A Bíblia não fala o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira antes de Filipe o chamar, mas o fato é que Jesus demonstrou que ele era verdadeiramente o Messias, o enviado de Deus para a nossa salvação, aquele que sabe de tudo, aquele que vê tudo. E foi então que naquele momento Natanael ficou admirado e ele não teve dúvidas mais de que Jesus era o Messias. E no versículo seguinte ele disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Glória a Deus. Natanael reconheceu que Jesus era muito mais do que o filho de José, o carpinteiro de Nazaré. Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E Natanael foi um dos primeiros a crer em Cristo e um dos 12 discípulos que o seguiram até o fim. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Muitos de vocês que estão me ouvindo são pessoas sinceras, pessoas que não têm falsidade. E por causa disso, muitas vezes, vocês questionam a fé cristã. Muitas vezes vocês querem saber o que realmente a Bíblia diz sobre tal assunto, vocês questionam muito, e isso não é errado. Não é errado você querer saber os detalhes, o que está por trás do que foi escrito. Mas o principal é que você coloque a sua fé em Jesus, que no final de todas as suas perguntas, você chegue à conclusão que Jesus realmente é o Filho de Deus, tá bom? E a principal lição que nós podemos aprender nessa história é que nós não devemos julgar as pessoas ou as coisas pela aparência, mas sim pelo que elas são de verdade. E antes de darmos algum veredito sobre algo ou sobre alguém, nós temos que saber mais sobre aquela pessoa para que a gente não seja injusto, para que a gente não seja boca do diabo. Nós precisamos parar de julgar as pessoas e ficar contando para todo mundo, fazendo fofoca. Irmãos, a Bíblia diz que uma das coisas que Deus mais detesta é aquele irmão que causa discórdia no meio do povo de Deus. Tome cuidado então, antes de falar de alguém, tá certo?
Eu sei que na internet é muito mais fácil você fazer um comentário. Você não está frente a frente olhando para os olhos da pessoa, mas saiba que as suas palavras causam o mesmo efeito e podem prejudicar a vida de uma pessoa de uma maneira que você nem imagina, tá bom? Então tome cuidado com o preconceito e vamos ser como Natanael. Por mais que a gente seja sincero, por mais que a gente duvide de algumas coisas, que a gente possa ter os nossos olhos abertos e crer que Jesus é realmente o Filho de Deus. Glória a Deus.